Era uma mana nublada nas ruas de Magdala, vilarejo à beira do mar da Galileia. O santo vento soprava entre as casas de pedra, e a poeira levantava-se lentamente pelo chão. No meio da multidão, destacava-se uma mulher de olhar abatido e semblante marcado pelo sofrimento. Era Maria Madalena, conhecida por todos como uma mulher dominada por forcas que ninguém conseguia entender ou controlar. Sua vida era um ciclo interminável de dor e isolamento, vivendo à margem da sociedade, rejeitada por sua condição. As pessoas a evitavam com medo, acreditando que ela era uma ameaça. A presença dos 7 demônios em sua vida era evidente, os surtos de desespero, o grito estridente nas noites escuras e a angústia constante. Maria não tinha paz. Sua alma era como um oceano revolto, sempre agitado, nunca em calma. Ela caminhava como uma sombra, perdida entre o desespero e a solidão, sem esperança de uma vida normal. Mas naquele dia, algo diferente estava para acontecer. Enquanto a pequena cidade fervilhava como os rumores sobre um rabino chamado Jesus de Nazaré, que realizava milagres por onde passava, uma multidão começava a se formar ao redor dele. Havia murmúrio de expectativa no ar, pois todos queriam ver de perto o homem que curava enfermos, fazia cegos enxergar e me libertava os oprimidos. Maria, talvez movida por último fio de esperança, ou talvez atraída por uma forca que ela mesma não entendia, foi até onde Jesus estava. Seus passos eram lentos, como se cada pesasse uma tonelada, e a multidão se afastava ao vê-la se aproximar. Mas Jesus, ao avistá-la, não se desviou. Pelo contrário, seu olhar a encontrou no meio do povo, cheio de compaixão e amor. Seus olhos não refletiam medo ou julgamento, apenas uma profunda compreensão e desejo de libertá-la. Maria sentiu arrepio percorrer seu corpo, algo que ela nunca tinha sentido antes. Quando Jesus se aproximou dela, tudo ao redor pareceu parar. As vozes da multidão ficaram distantes, o mundo em sua volta se tornou apenas pano de fundo. Era como se, naquele instante, apenas ela e Jesus existissem. Ele então estendeu a mão, não como alguém que recua diante do desconhecido, mas como alguém que sabe exatamente o que está fazendo. Com autoridade e gentileza, Jesus ordenou que os demônios saíssem dela. O momento foi intenso e quase indescritível. Maria sentiu como seu peso imenso estivesse sendo arrancado de sua alma. Era como se as correntes invisíveis que a mantinham cativa fossem quebradas uma a uma. Seu corpo tremeu, seus olhos se encheram de lágrimas, e grito de alívio saiu de seus lábios. A dor, a angústia e o desespero que a acompanharam por tanto tempo começaram a dissipar-se. O vento que antes parecia cruel agora soprava com suavidade, e pela primeira vez em muito tempo, Maria sentiu paz. As pessoas ao redor ficaram espantadas como que presenciaram. Aquela mulher, que antes estava perdida nas trevas, agora estava de pé, como uma nova pessoa, como olhar renovado. Seu rosto, antes pálido e marcado pelo sofrimento, agora brilhava como resplendor de esperança. Ela olhou para Jesus, sem conseguir conter as lágrimas, e soube, naquele instante, que sua vida nunca mais seria a mesma.
Após a libertacao das trevas que a aprisionavam, Maria Madalena experimentou uma nova vida e novo propósito. A transformação era visível em seu rosto, agora iluminado por uma serenidade inédita. O que antes era marcado por tristeza e desespero agora era preenchido por uma profunda paz e alegria. A mulher que antes vivia nas sombras agora caminhava à luz, não apenas de forma figurativa, mas literalmente ao lado de Jesus de Nazaré. Sua gratidão por Jesus era imensurável. Ela não era mais uma simples espectadora, mas uma seguidora dedicada. Onde quer que Jesus fosse, Maria estava lá. Quando ele percorria as ruas empoeiradas das vilas e cidades da Galileia, ela estava entre o grupo de seguidores que o acompanhava de perto. Maria sabia que seu lugar era ao lado do Mestre, aprendendo, servindo e apoiando sua missão com tudo o que tinha. Era como se a vida de Maria tivesse finalmente encontrado sentido, seguir aquele que ele devolverá a esperança. Durante as longas jornadas a pé, Maria prestava atenção a cada palavra de Jesus. Os ensinamentos do Mestre enchiam seu coração de sabedoria e revelavam novo caminho de vida. Ela absorvia cada parábola, cada discurso, como se sua alma sedenta estivesse finalmente sendo saciada. Jesus falava do amor ao próximo, do perdão, e do reino de Deus, e Maria não apenas ouvia, mas também vivia aquilo que ele ensinava. Maria não estava apenas presente nos momentos de tranquilidade, como nos sermões à beira do mar da Galileia, onde Jesus falava às multidões enquanto a brisa suave movia as águas. Ela também estava lá nos momentos de adversidade. Durante a tempestade no mar da Galileia, quando os discípulos, assustados, enfrentavam ventos fortes e ondas altas, Maria orava e confiava em Jesus, mesmo que de longe. Ela sabia que ele tinha poder sobre todas as coisas, mesmo sobre os elementos da natureza. Maria testemunhou milagres extraordinários, viu cegos enxergarem, leprosos serem purificados, paralíticos se levantarem e até mesmo mortos voltarem à vida. Esses eventos não apenas fortaleciam sua fé, mas também reforçavam sua devoção inabalável a Jesus. A cada milagre, Maria sentia o desejo crescente de servir ao Mestre, de ajudar em tudo o que fosse necessário para o avanço de sua mensagem de esperança e redenção. Nos momentos de descanso, Maria estava junto das outras mulheres que seguiam Jesus, como Maria, mãe de Tiago, e Joana, esposa de Cusa. Juntas, elas ajudavam a sustentar o ministério de Jesus, provendo alimentos, roupas e assistência necessária para ele e seus discípulos. Maria Madalena não era apenas uma espectadora passiva, ela era parte ativa do ministério. Era uma trabalhadora incansável, pronta para servir com humildade e amor, sem buscar reconhecimento. Mesmo quando a jornada se tornava perigosa, Maria Madalena permanecia fiel. Quando os líderes religiosos começaram a hostilizar Jesus, ela não se afastou. Havia olares de desconfiança e críticas constantes, mas Maria estava ali, ao lado de Jesus, como o pilar de lealdade. Sua presença constante era o testemunho de sua transformação e de seu compromisso com a mensagem que ele trazia. Maria se tornara mais do que uma seguidora, ela era uma discípula dedicada, parte fundamental do círculo mais próximo de Jesus. A presença de Maria não era apenas uma prova de sua devoção pessoal, mas também símbolo da inclusão radical que Jesus pregava, ele acolhe a todos, independentemente de seu passado ou condição. Para Maria, seguir Jesus não era uma obrigação, mas uma honra e chamado que ela abracava com todo o coração. Era uma noite fria e sombria em Jerusalém. A lua cheia iluminava os becos estreitos e as colinas ao redor da cidade. As horas avançavam lentamente, e o ar estava carregado de tensão e incerteza. Naquele momento crucial, Jesus, o Mestre que tanto transformou vidas com seus milagres e ensinamentos, foi traído e entregue às autoridades. Ele foi levado à forca pelos soldados romanos e pelos guardas do templo, enquanto seus discípulos se dispersavam em meio ao caos e ao medo. No entanto, mesmo em meio à confusão, havia uma figura determinada que não se afastou, Maria Madalena. Quando os soldados prenderam Jesus no jardim do Getsemaní, Maria seguiu de perto, seus olhos cheios de lágrimas e seu coração pesado de angústia.
Ela sabia que a Sitocao era perigosa, mas seu amor por Jesus era maior que qualquer medo. A presença dela naquela noite mostrava uma coragem que não se via em muitos. Maria acompanhou Jesus enquanto ele era levado ao Sinédrio, a suprema corte dos líderes religiosos judeus. Lá, Jesus foi submetido a um julgamento injusto, recheado de acusações falsas e testemunhos contraditórios. Maria observava como o coração apertado, incapaz de interferir, mas também incapaz de abandonar o mestre. Sua dor era profunda, ver Jesus, aquele que tantas vezes trouxe consolo e cura aos outros, agora sendo tratado como um criminoso, era um sofrimento que ela nunca imaginou enfrentar. Quando o julgamento no Sinédrio chegou ao fim, com gritos de blasfêmia, ressoando entre os anciãos, Maria viu Jesus ser conduzido, já exausto e com o rosto machucado, até o palácio de Pôncio Pilatos, o governador romano. A cena era ainda mais perturbadora, pois ali, diante de Pilatos, Jesus enfrentou a multidão enfurecida, que clamava por sua condenação. Maria Madalena estava lá, misturada à multidão, mas seu olhar estava fixo em Jesus. Ela podia ver o rosto do mestre, ferido e cansado, mas ainda sereno. Ela sentia a dor de cada chicotada, de cada palavra cruel que era lancada contra ele. Pilatos, pressionado pela multidão e pela liderança judaica, tentou por várias vezes liberar Jesus, oferecendo ao povo a escola de soltar o prisioneiro durante a festa da Páscoa. Porém, a multidão clamou por Barrabás, o criminoso notório, exigindo que Jesus fosse crucificado. Os gritos de crucifica-o eram ensurdecedores, e Maria se via impotente diante daquela cena caótica. Seu coração estava partido, mas ela não se afastou. Em meio ao mar de rostos furiosos, a figura de Maria se destacava pela compaixão e pela fidelidade inabalável. Sua presença ali não era apenas física, mas também espiritual, como um testemunho silencioso de amor e devoção. Mesmo quando Jesus foi levado para ser acoitado pelos soldados romanos, Maria permaneceu próxima, sofrendo com cada golpe que o mestre recebia. Maria Madalena se manteve firme, mesmo quando a situação parecia mais sombria. Enquanto outros seguidores de Jesus se afastaram, amedrontados e em silêncio, ela se recusava a deixar o mestre sozinho naquele momento. Ela sabia que Jesus estava enfrentando uma injustiça incompreensível, mas sua fé permanecia firme. Para Maria, ficar ao lado de Jesus, mesmo em seus momentos de maior dor, era o mínimo que ela podia fazer por aquele que a libertara de tanto sofrimento. À medida que o julgamento avançava, Maria foi acompanhando cada fase do sofrimento de Jesus, desde o Sinédrio até o pretório de Pilatos, passando pelos gritos da multidão e pelos insultos dos soldados. Ela testemunhou tudo como los marejados, mas com uma determinação feroz de não abandonar o mestre. O sol ainda estava alto quando Jesus foi levado para o Gólgota, o lugar da caveira, onde seria crucificado. O caminho até lá, chamado de Via Dolorosa, estava abarrotado de pessoas. Algumas gritavam insultos, outras choravam, e havia ainda aquelas que olavam com curiosidade. Era um cenário pesado, repleto de dor e desprezo. Os dos passos arrastados de Jesus, misturado ao barulho das multidões e dos soldados, tornava a cena ainda mais angustiante. Em meio a esse tumulto, Maria Madalena permanecia firme. Seu rosto estava molado de lágrimas, mas seus pés não hesitavam. Cada passo que dava ao lado de Jesus era um ato de coragem e lealdade, mesmo que soubesse que estava se aproximando de dos momentos mais dolorosos de sua vida. Quando chegaram ao Gólgota, a cena que se desenrolou foi brutal. Soldados romanos pregaram Jesus à cruz, e seus gritos de dor ecoaram pelo ar. Os pregos atravessavam suas mãos e pés, e cada martelada era golpe também no coração de Maria Madalena. Ela não desviava o olhar, não recuava. Enquanto a cruz era erguida, o ambiente ficou ainda mais sombrio. O céu começou a escurecer de forma sobrenatural, como se a própria criação lamentasse o que estava acontecendo. Maria Madalena estava aos pés da cruz, ao lado de Maria, mãe de Jesus, e outras mulheres, como Maria, esposa de Clopas, e Joana. Todas choravam em silêncio, pois sabiam que não havia mais nada que pudessem fazer para aliviar a dor do mestre.
O corpo de Jesus, agora suspenso entre o céu e a terra, era uma visão de sofrimento indescritível. Seus ombros estavam marcados pela flagelação, seu rosto ferido pela coroa de espinos, e seus lábios secos pelo calor e pela sede. Em meio a tudo isso, Maria Madalena permaneceu de pé, observando o mestre como um olhar de profunda tristeza e amor. Ela não desviava o olhar, mesmo quando Jesus gemia de dor ou quando a multidão zombava dele. Maria suportava tudo em silêncio, como a alma dilacerada, mas como coracao firme na decisão de não deixar Jesus sozinho. A coragem de Maria Madalena era evidente, mas não era uma coragem agressiva ou estridente. Era uma coragem silenciosa, inabalável, que vinha do amor profundo que ela sentia por Jesus. Enquanto outros discípulos estavam escondidos, temerosos por suas próprias vidas, Maria permanecía exposta, vulnerável aos olhares de desprezo dos que passavam. Mas para ela, não havia outro lugar no mundo em que gostaria de estar senão ali, ao lado do mestre que a havia libertado. À medida que as horas passavam, a dor de Jesus se tornava mais intensa. Sua respiração era difícil, e cada palavra que pronunciava era um esforço. Foi então que ele olhou para Maria, sua mãe, e para o discípulo amado, João, que também estava próximo. Como um olhar de ternura, Jesus entregou a responsabilidade de cuidar de sua mãe a João. Maria Madalena testemunhou esse momento como coração apertado, compreendendo o profundo significado das palavras de Jesus. Ele não estava apenas pensando em sua dor, mas também no bem-estar daqueles que o amavam. O silêncio pesado foi quebrado por um grito de Jesus, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa meu Deus, por que me abandonaste? Maria Madalena, ao ouvir isso, sentiu uma dor profunda, como se uma faca atravessasse sua alma. Era o grito de um coração partido, e ela sentia essa dor intensamente. Mas, mesmo em meio ao desespero, ela não se afastou. Permaneceu ao lado da cruz, mostrando uma lealdade inabalável até o último suspiro do mestre. Quando Jesus finalmente declarou está consumado e entregou seu espírito, o céu escureceu de vez, e a terra tremeu. Maria Madalena caiu de joelhos, sem conseguir conter suas lágrimas. A morte de Jesus era o fim de um capítulo, mas não de sua fé. Sua presença constante durante esse momento de agonia era um testemunho poderoso de seu amor incondicional. Maria sabia que sua missão não terminava ali, pois ela continuaria a ser uma seguidora fiel de Jesus, mesmo na dor e no luto. O corpo de Jesus, sem vida, foi retirado da cruz sob a supervisão atenta de José de Arimateia, discípulo secreto de Jesus, e Nicodemos, fariseu que antes buscara a Jesus à noite. Como maior cuidado, os dois homens desceram o corpo do mestre, que estava marcado por ferimentos profundos e ainda coberto de sangue seco. Os olhos de Maria Madalena estavam fixos em cada movimento. Sua dor era intensa, mas ela não desviava o olhar, determinada a acompanhar o corpo de Jesus até o último instante. Enquanto José e Nicodemos envolvían o corpo de Jesus em lino puro, como era a tradição judaica, Maria Madalena estava lá, ao lado de outras mulheres, como Maria, mãe de Jesus, e Maria, esposa de Clopas. Elas olhavam com reverência e dor, segurando nas mãos os frascos de especiarias e ungüentos que tinham preparado com cuidado e amor. Elas sabiam que o tempo era curto, pois o sábado estava prestes a começar, e o sepultamento precisava ser feito rapidamente para obedecer às leis do sábado judaico. Maria Madalena acompanhou o corpo de Jesus até o túmulo novo que José de Arimateia havia cedido. Era uma caverna escavada na rocha, cercada por um silêncio pesado, onde apenas o som das pedras sendo movidas ecoava pelo local. Quando o corpo de Jesus foi colocado dentro do túmulo, o ambiente ficou ainda mais sombrio. O cheiro das especiarias começava a se misturar com o ar frio do túmulo, enquanto as mulheres tentavam conter as lágrimas, sabendo que não poderiam permanecer ali por muito tempo. O túmulo era selado com uma grande pedra, rolada para a entrada por vários homens, e Maria Madalena observava cada detalhe. Ela gravou em sua memória o local exato onde Jesus havia sido colocado, decidida a voltar quando o sábado terminasse para concluir os preparativos do corpo. Era um ato de amor e devoção que ia além do luto,
era uma maneira de honrar o mestre, mesmo após sua morte. Para Maria, esse momento era mais do que o encerramento de um ciclo, era uma promessa de lealdade que transcenderia a própria morte. O luto de Maria era profundo. Seu coração estava cheio de dor, mas também de uma determinação feroz. O mestre que ela seguirá com tanta dedicação agora estava morto, e isso a deixava como um beijo indescritível. Mas, em meio ao desespero, havia um fio de esperança que ela não conseguia explicar, uma sensação de que aquilo não poderia ser o fim definitivo. No entanto, o peso da perda era real, e ela precisava lidar com a dura realidade de que Jesus estava sepultado. Enquanto as mulheres se afastavam lentamente do túmulo, Maria Madalena olhou uma última vez para a pedra que selava o lugar onde o corpo de Jesus descansava. Ela sabia que voltaria ali assim que pudesse, para terminar de preparar o corpo de seu mestre como a tradição exigia e como seu coração desejava. O amor de Maria por Jesus não se encerrava com a morte, ele se manifestava no cuidado, na honra e na fé que ela ainda mantinha viva, mesmo quando tudo ao seu redor parecia perdido. Maria Madalena caminhava de volta para Jerusalém como as outras mulheres, mas sua mente e seu coração permaneciam no túmulo. O sábado trouxe um silêncio angustiante, um tempo de espera e reflexão, em que a esperança e a tristeza se misturavam dentro dela. Embora o futuro fosse incerto, o amor de Maria por Jesus era certo, e ela estava disposta a fazer tudo o que fosse possível para honrar sua memória e seu legado. Era madrugada quando Maria Madalena saiu de casa. O ar ainda estava frio, e uma leve névoa cobria as ruas de Jerusalém. A cidade estava silenciosa, como a maioria das pessoas ainda adormecida, enquanto Maria caminhava em passos rápidos e decididos. O sol ainda não havia nascido completamente, mas um tênue brilho começava a aparecer no horizonte. Maria Madalena carregava consigo frascos de especiarias e ungüentos, preparando-se para terminar os ritos fúnebres de Jesus, que não poderão ser completados devido à chegada do sábado. Seu coração estava cheio de tristeza, mas havia também uma sensação de urgência e de vocação. Chegar ao túmulo de Jesus era uma necessidade para Maria, algo que ela sentia profundamente em sua alma. À medida que se aproximava do jardim onde o túmulo estava localizado, ela começou a perceber que algo não estava certo. Mesmo antes de se aproximar por completo, seus olhos perceberão que a grande pedra que selava a entrada do túmulo havia sido removida. Seu coração acelerou, e um misto de confusão e medo começou a tomar conta dela. O que pode ter acontecido, pensou Maria, enquanto apressava os passos, tentando entender o que via. Quando chegou à entrada do túmulo, olhou para dentro e, para sua surpresa, não encontrou o corpo de Jesus. O local estava vazio, com apenas os lençóis funerários dobrados sobre a pedra onde o corpo fora colocado. A sensação era surreal, quase impossível de acreditar. O desespero tomou conta de Maria. O que poderia ter acontecido? ¿Teria alguém roubado o corpo de Jesus? A mente de Maria estava repleta de perguntas, e seu coração, tomado por uma dor ainda mais profunda. Sentindo-se completamente perdida e sem saber o que fazer, ela se virou e começou a correr. Seus passos eram rápidos, quase trôpegos, enquanto ela se dirigia à casa onde Pedro e João estavam. Ao encontrar os dois discípulos, Maria, ofegante e com o rosto molado de lágrimas, falou rapidamente: "Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram." Sua voz estava embargada pelo desespero e pela urgência. Pedro e João, ao ouvirem o relato de Maria, também ficaram alarmados e imediatamente partiram em direção ao túmulo, com Maria seguindo-os de perto. Ao chegarem ao local, Pedro e João entraram no túmulo e viram o mesmo cenário que Maria havia descrito: os lençóis estavam ali, mas o corpo de Jesus não estava. Para Maria, aquele momento era uma mistura de confusão e beijo. Era como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés, e ela não conseguia entender o que aquilo significava. O que parecia ser um fim trágico agora se tornava um enigma ainda maior. Depois que Pedro e João saíram, ainda confusos e tentando entender o que acontecia, Maria permaneceu junto ao túmulo, incapaz de se afastar. Seu coração estava esmagado, e suas lágrimas eram constantes.
Ela se sentía mais só do que nunca. A angustia que sentía Nao era apenas pela morte de Jesus, mas pelo fato de seu corpo ter desaparecido, o que para ela era o último gesto de desrespeito para como mestre que tanto amaba. A presença de María Madalena no túmulo Beixo, antes de qualquer outro seguidor, era o testemunho de sua devoção inabalável. Mesmo diante de uma cena que parecia trágica e sem explicação, ela permanecia fiel, desejando apenas honrar a memória de Jesus. O beixo do túmulo era agora o espelho do beixo em seu coração, mas ela não sabia que estava prestes a testemunhar algo que mudaria para sempre sua vida e a história da humanidade. Enquanto as lágrimas de María Madalena continuavam a cair, ela se ajoelhou do lado de fora do túmulo. Sua dor era tão intensa que seus solucos ecoavam pelo jardim silencioso. Para ela, tudo parecia perdido. O mestre que tanto amava estava morto, e agora seu corpo havia desaparecido. Sua tristeza era tão profunda que parecia impossível de suportar. Com o rosto molado e o coração despedacado, Maria sentia como se toda a sua esperança tivesse sido arrancada. Foi nesse momento, no meio de sua angústia, que ela percebeu alguém se aproximando. Ao levantar os olhos, ela viu o homem parado ali perto. Ele estava vestido de forma simples, como alguém que cuidava do jardim. Maria, ainda tomada pela dor e pela confusão, não conseguia reconhecê-lo. Com voz suave e cheia de compaixão, o homem perguntou: Müller, por que você está chorando? A quem você procura? Maria, com o rosto ainda coberto de lágrimas e sem conseguir conter sua frustração, respondeu: Senhor, se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Para ela, aquela era a única possibilidade que restava. Alguém, talvez o próprio jardineiro, tivesse movido o corpo de Jesus para outro lugar. Seu desejo mais profundo era apenas encontrar o corpo do mestre para prestar a última homenagem. Mas então, algo extraordinário aconteceu. O homem, ainda impediante dela, disse uma única palavra, mas de um jeito que apenas o mestre dizia: Maria. Foi como se o raio de luz atravessasse a escuridão em que ele estava. O som de sua voz foi inconfundível, tão familiar e carregado de amor que Maria imediatamente soube que me estava ali. Era Jesus. Ele estava vivo. En um instante, toda a dor e o desespero de Maria se transformaram em um sentimento de alegria e surpresa indescritíveis. Raboni, gritou Maria, usando a palavra aramaica para mestre. Sua voz estava carregada de emoção, e ela se lançou aos pés de Jesus, desejando abracá-lo e nunca mais deixá-lo ir. Era o momento de reencontro, o milagre que ela nunca poderia ter imaginado. Jesus, que ela vira ser crucificado e sepultado, agora estava ali, diante dela, cheio de vida. A alegria que inundou o coração de Maria foi tão intensa que parecia quase irreal. O que era o jardim de luto agora se transformava em um jardim de ressurreição e esperança renovada. Jesus, porém, como um sorriso gentil, disse: Não me detena, pois ainda não subi ao Pai. Mas vá aos meus irmãos e diga-lhes que estou subindo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria, ainda com lágrimas nos olhos, mas agora de felicidade, ouviu atentamente cada palavra. Jesus a havia escolhido para ser a primeira testemunha de sua ressurreição e a mensageira da notícia mais importante que o mundo já recebera: ele estava vivo. Maria, antes marcada pela dor e pelo desespero, agora estava cheia de uma alegria transbordante. Ela se levantou rapidamente e correu de volta para Jerusalém, desta vez com um novo propósito e uma nova mensagem. Enquanto corria, ela não conseguia conter a emoção e a euforia. Seu coração batia acelerado, não mais de medo ou tristeza, mas de uma esperança renovada e de uma certeza gloriosa: o mestre havia vencido a morte. Ao chegar à casa onde os discípulos estavam reunidos, ela entrou apressada e, ofegante, declarou: Eu vi o Senhor. Os discípulos, inicialmente confusos, viram em seus olhos uma alegria tão intensa e verdadeira que não podiam duvidar de suas palavras. Maria contou a eles cada detalhe do encontro, suas palavras cheias de vida e fé. Maria Madalena, ainda em estado de choque e alegria,
sentía que cada célula de seu corpo estaba vibrando como uma emoção indescritível. As palavras de Jesus ecoavam em sua mente: vá e diga aos meus irmãos. A responsabilidade que ele havia confiado a ela era enorme, mas Maria estava decidida. Ela não podia perder tempo, havia uma mensagem de vida que precisava ser anunciada ao mundo. Sem hesitar, Maria começou a correr de volta para Jerusalém. A brisa fresca da manhã parecia acariciar seu rosto enquanto ela corria, como solos ainda marejados de lágrimas, mas agora lágrimas de pura alegria. Suas sandálias batiam ritmicamente no chão de terra, e seu coração parecia que ia explodir de euforia. O sol começava a brilhar com mais forca, e parecia quase o símbolo do que acabara de acontecer: o Filho de Deus havia ressuscitado, trazendo luz e esperança onde antes havia apenas trevas e desespero. Quando Maria finalmente chegou à casa onde os discípulos estavam reunidos, ela estava ofegante, como o rosto iluminado por um sorriso radiante. Bateu a porta com forca, quase sem fôlego, e os discípulos, assustados pelo barulho inesperado, abriram a porta com pressa. Ao vê-los, Maria exclamou com toda a força de sua voz: e o viu Senhor. Sua voz era cheia de emoção, e ela repetia as palavras com uma intensidade que deixava claro o quanto aquilo era verdadeiro. Os discípulos, ainda tomados pelo luto e pela confusão dos últimos dias, olharam para Maria com incredulidade. Era difícil para eles entenderem como isso poderia ser possível. Pedro e João a olhavam com espanto, enquanto outros entreolavam, tentando assimilar a notícia. Maria, porém, estava determinada a convencê-los. Como solos brilhando de fé e um sorriso que reflete a alegria do milagre, ela contou cada detalhe de seu encontro com Jesus ressuscitado. Ele me chamou pelo nome, ela disse, sua voz embargada de emoção, e eu soube que era ele. O Mestre está vivo. Enquanto Maria falava, seus olhos brilhavam como uma convicção que era impossível de negar. Ela não era mais a mulher abatida que eles conheciam, havia nela uma nova força, uma energia contagiante que vinha da certeza do milagre que presenciara. Sua voz era cheia de amor e verdade, e, enquanto ela continuava a descrever o que acontecerá, os discípulos começaram a sentir uma chama de esperança acender dentro deles. O anúncio de Maria não era apenas uma notícia extraordinária, era o marco central de uma nova era. A ressurreição de Jesus era a base sobre a qual o cristianismo seria construído, e Maria Madalena havia se tornado a primeira mensageira dessa verdade. Aquela que antes era conhecida por seu sofrimento agora era reconhecida por sua fé e por sua missão de anunciar a vitória de Jesus sobre a morte. Maria não era apenas uma testemunha do milagre, mas também uma mulher de acao. Sua obediência rápida e sua coragem em levar a notícia da ressurreição aos discípulos a transformaram em uma figura central na história da fé cristã. Ela era uma prova viva de que Deus escolhe aqueles que parecem improváveis aos olhos do mundo para serem instrumentos de sua vontade. De uma vida de dor e tormento, Maria havia se tornado uma portadora de esperança e salvação. Enquanto os discípulos ainda assimilavam a mensagem, Maria continuava a afirmar com veemência: Ele está vivo. Ele ressuscitou, como havia prometido. A atmosfera na sala mudou, passando de luto para expectativa. Aquela manhã, que começara com dor e confusão, agora era marcada por um sentimento crescente de alegria e esperança. Após o extraordinário encontro como Jesus ressuscitado, Maria Madalena tornou-se uma figura ainda mais essencial entre os seguidores de Cristo. Ela não apenas levou a mensagem da ressurreição aos discípulos, mas também se tornou pilar de força e encorajamento para a comunidade cristã nascente. Em meio à incerteza e ao perigo de serem identificados como seguidores de Jesus, os discípulos precisavam de alguém que tivesse testemunhado o impossível para reforçar sua fé, e Maria era essa pessoa. Mesmo como risco de perseguição, Maria continuou a se reunir com os outros discípulos em locais discretos, muitas vezes escondidos das autoridades que víamos seguidores de Jesus como uma ameaça à ordem estabelecida. Eram encontros marcados por oráculos fervorosas, cânticos de louvor e partilha de histórias sobre tudo o que tinham vivenciado ao lado do Mestre. Maria, com sua presença firme, era sempre uma das vozes mais ouvidas.
Quando a dúvida se infiltraba nos coracoes dos novos crentes, era ela que nos lembrava, e o bio Senhor. Ele está vivo. Para muitos, Maria era uma figura inspiradora, pois sua trajetória de dor e transformação refletia o poder redentor de Jesus. Ela não apenas testemunhou a ressurreição, mas também compartilhou seu testemunho pessoal de libertação, de uma mulher antes atormentada por demônios, agora preenchida pela paz de Cristo. Cada vez que contava sua história, os ouvintes ficavam emocionados, pois ela falava como uma convicção que vinha do fundo de sua alma. Seu relato era mais do que palavras, era a evidência viva do amor e do poder de Jesus para transformar vidas. Maria não apenas participava das reuniões, ela também ajudava a organizar a vida prática da comunidade. Juntamente como outras mulheres devotas, como Maria, mãe de Tiago, e Joana, esposa de Cusa, Maria Madalena desempenha um papel ativo na preparação de refeições. Na acolhida de novos seguidores e no apoio aos apóstolos que pregavam com coragem nas ruas de Jerusalém. Sua disposição de servir era reflexo direto do ensinamento de Jesus sobre o amor ao próximo, e sua presença era uma constante fonte de encorajamento, especialmente para as mulheres da comunidade. Que viam nela exemplo de fé inabalável. As semanas se transformaram em meses, e a comunidade cristã continuou a crescer, mesmo sob o risco de represálias. Maria Madalena, sempre presente, era uma das primeiras a chegar e uma das últimas a sair. Ela compreendia a importância de sua missão e sabia que cada encontro, cada testemunho compartilhado, ajudava a fortalecer a fé daqueles ao seu redor. Sua dedicação ia além do mero compromisso religioso, era amor genuíno pelo Cristo que ela havia visto ressuscitado e pelo chamado de anunciar essa verdade ao mundo. Maria também era uma das mulheres que sustentava os apóstolos em suas viagens missionárias. Muitas vezes, ela ajudava a arrecadar recursos para manter o movimento cristão em expansão, seja por meio de doações de alimentos, roupas ou abrigo para os necessitados. Sua generosidade era conhecida entre todos, e ela jamais hesitava em abrir mão do que tinha para ajudar os que estavam em necessidade. Para Maria, cada ato de serviço era uma maneira de continuar honrando o Mestre que havia transformado sua vida. Quando a perseguição aos cristãos se intensificou em Jerusalém, a presença de Maria Madalena permaneceu firme. Durante momentos de grande adversidade, ela lembrava aos discípulos as palavras de Jesus: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Essas palavras, ditas por alguém que havia testemunhado a vitória de Jesus sobre a morte, traziam conforto especial para os coracoes abatidos. Era como se, ao ouvi-la, os seguidores de Cristo recuperassem o fôlego e a coragem para seguir em frente, mesmo diante das adversidades mais intensas. À medida que a mensagem de Cristo se espalhava pelo mundo, Maria Madalena continuava a ser uma testemunha viva da crucificação e ressurreição. Ela não se destacava apenas por sua história pessoal, mas também por sua lealdade contínua ao Evangelho e sua disposição de servir sem reservas. Sua vida tornou-se exemplo para todos os cristãos de que a fé em Cristo não apenas transforma vidas, mas também nos chama a apoiar e fortalecer a comunidade de crentes. A história de Maria Madalena começa em cenário de dor e escuridão, marcada pelo sofrimento e pela opressão espiritual. Porém, esse não foi o fim de sua jornada. Maria foi transformada pelo encontro com Jesus, encontro que mudou não apenas seu destino, mas também a maneira como ela viveria o restante de seus dias. Ao ser libertada dos 7 demônios pelo poder do Mestre, ela não apenas encontrou paz, mas também propósito renovado: seguir Jesus de todo o coração e anunciar ao mundo o que ele havia feito por ela. O legado de Maria Madalena não é apenas o de uma mulher que foi curada, mas de uma discípula que escolheu seguir Jesus com coragem e devoção. Ela é lembrada como uma das primeiras seguidoras de Cristo, uma mulher que desafiou as normas sociais de sua época para estar ao lado do Mestre em todos os momentos, da pregação nas cidades e vilarejos à cruz do Calvário e, finalmente, ao túmulo veio na mana da ressurreição. O amor de Maria por Jesus era inabalável e sua coragem era evidente. Ela permaneceu firme ao lado de Jesus durante seu julgamento, acompanhou-o na crucificação e foi a primeira testemunha da ressurreição.
Cuando a maioria dos discípulos estaba dispersa pelo medo, María estaba lá, mostrando que o verdadeiro amor por Cristo não é apenas sentimento, mas uma acao. Esa coragem, nascida de sua fé, a transformou em uma figura central na comunidade crista primitiva e uma inspiração para geracoes de cristãos que enfrentam adversidades e desafios em sua caminhada de fé. María Madalena é lembrada como a mulher que se levantou após ser derrubada pela vida, uma mulher que escolheu acreditar quando tudo parecia perdido e que encontrou em Jesus uma esperança que o mundo não podia oferecer. Seu legado é o testemunho de que o amor de Cristo é capaz de transformar até mesmo as vidas mais quebradas em instrumentos de sua glória. A vida de María Madalena é uma prova viva de que não importa quão sombria seja a escuridão, o amor de Jesus pode trazer luz e renovação a qualquer coração disposto a recebê-lo. Para os cristãos ao longo dos séculos, a história de Maria é uma mensagem de esperança e de redenção. Ela mostra que Jesus não apenas vê nosso sofrimento, mas também está disposto a nos resgatar e nos dar novo propósito. Maria não apenas testemunhou a ressurreição de Cristo, ela também vive uma ressurreição pessoal, saindo das trevas para a luz, do desespero para a alegria, e do isolamento para o serviço ao próximo. Essa transformação contínua a inspirar cristãos a encontrarem coragem em sua própria fé e a acreditarem que Deus pode usar qualquer pessoa para espalhar sua mensagem de amor e salvação. O legado de María Madalena é especialmente inspirador para aqueles que se sentem presos ao seu passado. Sua história mostra que ninguém está além do alcance da graça de Deus, e que aqueles que mais precisam de redenção podem se tornar os portadores mais poderosos de sua mensagem. Por essa razão, Maria é lembrada não apenas como uma seguidora de Jesus, mas como símbolo de esperança, uma testemunha de que o amor de Cristo não apenas perdoa, mas transforma completamente. Ao longo dos anos, a figura de María Madalena se tornou ícone de devoção, coragem e fé inabalável. Seu nome é mencionado com respeito e admiração, e sua história é contada como exemplo de como o amor de Deus pode redimir e transformar vidas. Para aqueles que experimentam uma vida de transformação pela fé, Maria é o farol de esperança, o lembrete de que o verdadeiro legado de cristão é aquele construído sobre o amor, a lealdade e a fé em Jesus Cristo. Assim, o legado de María Madalena é uma mensagem contínua para todos os cristãos, não importa de onde você vem, mas para onde você está indo quando segue a Jesus. Ela é lembrada como a mulher que foi do abismo mais profundo a maior altura de fé e esperança, tornando-se o exemplo eterno de transformação pelo amor e poder de Cristo.